Olá, boa tarde, tudo bem com você? Eu sou o professor Lincoln de Biologia e prazer mais uma vez em estar aqui com vocês nessa live para que possamos assim abordar mais uma temática que costumeiramente o Enem traz e que aqui você terá toda a gama de conhecimentos para poder aplicar no dia da sua prova e se dar super bem. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês e eu quero desejar a vocês uma excelente tarde de estudos e no que depender de mim, vocês terão um aprendizado muito satisfatório desse tema que é muito importante e que volta e meia também aparece no Enem. Que tema é esse que o professor Lincoln aqui está falando e que falará para vocês? Olha só, pessoal, a gente vai falar hoje sobre a zoologia dos invertebrados. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é zoologia? Zoologia é um ramo da biologia que estuda os animais. E estuda os animais de modo a compreender a grande diversidade de animais, suas características morfofisiológicas, seus aspectos evolutivos e principalmente a importância que cada grupo animal, que cada espécime tem nos ecossistemas naturais. Então, veja bem, o que é importante para você, pensando no Enem, lembrar sobre esse tema? Vamos lá. Zoologia dos invertebrados. A gente tem que focar, que dar ênfase principalmente na morfofisiologia e na evolução dos diferentes grupos de invertebrados. Especificamente, hoje falaremos sobre os animais invertebrados. E olha que já são muitos, hein? A gente vai falar aqui de poríferos, selenterados ou quinidários, a gente vai falar de plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, equinodermos e artrópodes. Olha só que eu já falei muita coisa para vocês. E aí eu quero ver aqui no chat quem já chegou, para o nosso boa tarde, o José Manuel da Silva, a Vitória Lima. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. O que o Enem cobra sobre zoologia de invertebrados? Diversidade animal, foco no estudo dessa diversidade animal, e esses grupos que nós aqui abordaremos dentro da perspectiva que as questões exigirão de vocês. Então, olha só, uma das coisas muito importantes quando a gente fala dos diferentes grupos animais é entender os marcos evolutivos, é entender como se deu o desenvolvimento de adaptação dos diferentes grupos animais para poder até mesmo compreender a classificação geral dos animais. Então, por exemplo, um marco evolutivo importante é a simetria do corpo do animal. O que é a simetria do corpo do animal? Quando a gente pega um animal e a gente o observa do ponto de vista de simetria, a gente consegue perceber uma simetria radial em alguns animais, eles têm um contorno arredondado, um contorno circular, daí a simetria ser chamada radial, e também existe uma simetria em muitos animais denominada de bilateral. Bilateral, dois lados. Por exemplo, eu sou um ser humano, assim como vocês, e somos também animais, não invertebrados. Nós somos animais vertebrados. Mas nós temos uma simetria bilateral. Se você observar, a gente consegue dividir o nosso corpo em duas metades relativamente simétricas, lado direito, lado esquerdo, dentro de uma questão de eixo corporal. Quando você fala dos animais invertebrados, da mesma forma, existem animais invertebrados que também têm uma simetria bilateral. Folhetos germinativos é um outro marco evolutivo muito importante. O que é isso, professor? Não estou lembrando. Folhetos germinativos. Veja bem, quando os animais desenvolvem-se embrionariamente, quando eles ainda são embriões, existe um determinado momento do desenvolvimento embrionário que nós chamamos
de gástrula, onde vai haver a formação dos tecidos embrionários, dos folhetos germinativos, que podem ser três: ectoderma, mesoderma e endoderma. Alguns animais, ao longo do seu desenvolvimento embrionário, terão apenas dois folhetos germinativos, que serão ectoderma e endoderma. E daí eles serem chamados de animais diblásticos, dois folhetos embrionários, quando do desenvolvimento embrionário, lá do estágio de gástrula, se formaram apenas esses dois tecidos, ectoderma e endoderma. Alguns animais, eles são triblásticos. O que são animais triblásticos? São aqueles que já apresentam três folhetos germinativos, ou tecidos embrionários, quando do desenvolvimento do embrião desses animais. Quais são esses três tecidos embrionários? Ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, a diferença entre o animal diblástico e o animal triblástico é que o diblástico tem dois tecidos embrionários. Quais são mesmo eles? Exatamente, ectoderma e endoderma. Já os animais triblásticos são aqueles que apresentam três tecidos embrionários no decurso do seu desenvolvimento embrionário. E quais são eles? Ectoderma, mesoderma e endoderma. Aí você vai me perguntar assim, professor, um tecido embrionário a mais é mais vantajoso? É muito mais vantajoso. Por que é muito mais vantajoso? Porque um tecido embrionário a mais significa dizer que o animal terá um maior número de órgãos, bem como uma maior especialização desses órgãos, ou seja, não apenas na quantidade, mas na capacidade de funcionamento dos órgãos. É um animal que terá uma capacidade maior do ponto de vista de formação orgânica. Celoma é um outro marco evolutivo importante ao longo da evolução dos diferentes grupos animais. O que é o celoma? O celoma é uma espécie de cavidade, de região, que também se forma lá no período embrionário do animal. Quando o animal tem essa região, chamada cavidade celomática ou celoma, ele apresenta um espaço maior e, consequentemente, uma maior possibilidade de vir a ter mais órgãos e órgãos mais especializados, que lhes permitam uma capacidade de desempenhar funções que lhes darão uma adaptação maior aos diferentes ambientes naturais. Então, aquele animal que é celomado, ele tem celoma, que lá no período embrionário se formou. O animal acelomado, ele não tem celoma. E o animal pseudocelomado, pseudo quer dizer falso, é que tem falso celoma, ou seja, aquele animal, é aquele grupo animal que apresenta uma cavidade que se assemelha em termos de funcionalidade, mas que não é propriamente um celoma ainda. Então, existem animais celomados, existem animais acelomados e existem animais pseudocelomados. E aí, lembrando, qual é a vantagem de ter a cavidade celomática, o celoma? É permitir que haja um maior número de órgãos, bem como a capacidade funcional desses órgãos, uma maior especialização desses órgãos. Destino do blastóporo. Aí você vai dizer, professor, o que é blastóporo? Nome tanto diferente, né? Blastóporo também é uma outra região que se formar, que existirá durante o desenvolvimento embrionário do animal. E esse blastóporo, ele poderá originar primeiramente a boca do animal ou primeiramente o ânus do animal do ponto de vista de funcionamento do sistema digestório. O blastóporo, quando ele originalmente, primariamente origina a boca, o animal é chamado de animal protostomado, é um animal protostômio. Quando o blastóporo, que é essa região do período embrionário, origina, primeiramente, do ponto de vista primário, o ânus do animal, ele é chamado de animal deuterostômio, o animal deuterostomado. Então, fazendo uma revisão para que fique bem claro para vocês. Quando nós observamos os diferentes grupos animais, e para podermos assim classificá-los do ponto de vista de marcos evolutivos, a gente leva muito em consideração a simetria,
os folhetos germinativos, a presença ou não do celoma e o destino do blastóporo. Lembrando que folhetos germinativos, celoma, destino do blastóporo e até mesmo a simetria são marcos evolutivos que surgem desde o período embrionário do animal. Então, o animal diblástico é aquele que tem 2 tecidos embrionários, animal triblástico tem 3 tecidos embrionários. Animal celomado tem celoma, acelomado não tem celoma, pseudocelomado tem um falso celoma. Animal protostômio ou protostomado, o blastóporo origina primeiramente a boca do animal ao longo do seu processo de desenvolvimento embrionário, e animal deuterostomado ou deuterostômio é aquele que o blastóporo originará primeiramente o ânus do animal. Quando a gente fala de animais invertebrados, que é o que a gente falará aqui especificamente nessa live, a simetria dos quinidários ela é radial. Já a simetria bilateral surge em todos os outros invertebrados. Em termos de folhetos germinativos, o grupo diblástico, de animais diblásticos, é o grupo dos quinidários, dos celenterados. Já os animais triblásticos são todos os outros a partir de plateumintos. Celoma, animais acelomados são os plateumintos. Animais pseudocelomados são os nemateumintos, os nematódios. E os animais celomados, os anelídeos em diante. Protostômios são todos os invertebrados, com exceção apenas de um grupo de invertebrados, equinodermos. Os equinodermos se constituem no único grupo de invertebrados deuterostômios, ou seja, o blastóporo originando primeiramente o ânus, só depois a boca, assim como os cordados, como os vertebrados em geral. E aí, ficou claro? Tranquilo em relação aos marcos evolutivos? Ainda falando sobre marcos evolutivos, você tem aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, o desenvolvimento embrionário dos animais. Você tem aqui a formação do zigoto, depois do encontro gamético. Esse zigoto ele vai começar a sofrer várias mitoses sucessivas, que nós chamamos de clivagens, e esse zigoto passa a se desenvolver embrionariamente. Primeiro estágio de mórula, segundo estágio de blástula, terceiro estágio de gástrula, onde surgirão aqui os tecidos embrionários, onde aqui surgirá também o blastóporo, que originará primariamente a boca ou ânus do animal, e a partir de então se dá o processo de organogênese com a neurulação, com a formação de sistema nervoso. Aqui onde eu estou também circulando com o mouse, você percebe a simetria radial do animal, que tem aquele formato que lembra um círculo, como por exemplo aqui a estrela do mar. Você tem a simetria bilateral na planária, aqui no caranguejo, aqui no próprio ser humano, que não é invertebrado, só para ficar claro, tá? A live trata-se de zoologia de invertebrados, aqui é só um comparativo. E aqui você tem o desenvolvimento do animal quando nós dizemos acerca do destino do blastóporo, que é a chamada boca primitiva do embrião, que originará primeiramente o ânus, animais deuterostômios, ou primeiramente a boca, animais protostômios. Bom, pessoal, essa cladogênese que eu estou aqui passando o mouse, né, o laser, é muito importante você notar. Nós tivemos, do ponto de vista evolutivo, uma ancestralidade, originando o grupo dos animais, onde tem uma questão da multicelularidade, todos os animais são multicelulares ou pluricelulares, todos os animais são formados de células eucariontes, os animais, via de regra, armazenam gordura como fonte de energia, os animais são heterótrofos, ou seja, eles não fazem fotossíntese, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento, então são aspectos gerais. Nós temos um grupo mais simples de animais, são os poríferos, são os invertebrados mais simples, são aqueles animais que nem sequer tecidos verdadeiros apresentam, porque o desenvolvimento embrionário dos poríferos só vai até a blástula. Veja bem que interessante, o desenvolvimento embrionário, via de regra dos animais, passa por 4 estágios: mórula, blástula, gástrula e neurula.
que é uma etapa do processo de organogênese com a formação do sistema nervoso. Já as esponjas, os poríferos, se constituem num único grupo de animais, o único, no qual você não tem tecidos verdadeiros. Por quê? Porque esse grupo ele só tem desenvolvimento embrionário até blástula. Não atinge o estágio de gástula. Então lembrem disso. São chamados de animais parazoários. Parazoários. Parazoa, não tem tecidos verdadeiros. Todos os outros animais apresentam tecidos verdadeiros. E aí nós temos os quinidários, ou selenterados, são animais diblásticos. Nós temos animais triblásticos, com simetria bilateral, onde temos os equinodermos, onde temos os cordados, que são deuterostômios, celomados. No caso, os cordados têm a notocorda, que é um fator diferencial. Animais protostomados, acelomados, os plateumintos. Protostomados, pseudocelomados, nemateumintos. Protostomados, celomados, com corpo mole e manto, moluscos. Protostomados, celomados, com metameria, anelídeos. E protostomados, celomados, com metameria e exoesqueleto quitinoso e apêndices articulados, o grupo dos artrópodes. Então, esse seria o decurso evolutivo com os principais marcos de diferenciação e subdivisões dos grupos animais. Então, por exemplo, qual o único grupo animal que não tem tecidos verdadeiros? As esponjas, os poríferos. Por que mesmo? Acabei de falar. Por quê? Por quê? Coloca aí no chat, vamos ver. Por que que os poríferos, ou seja, as esponjas, são animais sem tecidos verdadeiros, são animais parazoários, porque o desenvolvimento embrionário só vai até o estágio de blástula, onde não há formação de folhetos germinativos, ectoderma, endoderma e nem tampouco mesoderma. Todos os outros animais têm tecidos verdadeiros, são eumetazoários. Qual é o grupo animal diblástico? Falei diblástico, selenterado. Qual é o grupo animal triblástico? Todos os outros. Qual é o grupo animal triblástico acelomado? Plateuminto. Qual é o grupo animal triblástico pseudocelomado? Olha só, nemateuminto. Qual é o grupo triblástico de animal triblástico celomado e que é protostômio também? Moluscos, anelídeos e artrópodes. Quais são os grupos animais de invertebrados com metameria? Olha só, anelídeos e artrópodes. Qual é o grupo deuterostômio de animais? Só tem dois. Equinodermos, lembre, é o único grupo de invertebrados deuterostômios, equinodermos. E os cordados também são deuterostômios. E qual é o único grupo animal aqui mostrado nessa cladogênese que apresenta notocorda? Exatamente, os cordados, que já dando spoiler é o que veremos na nossa próxima live. Hein? Continuando, falando especificamente de poríferos, ou seja, falando das esponjas. Primeira coisa que você tem que perceber é que são os animais mais simples que existem, de todos os animais, de todos, não só de invertebrados. Se nós compararmos todos os grupos animais, qual o grupo animal mais simples, professor Olímpio? Grupo dos poríferos, grupo das esponjas. Qual a razão que explica essa maior simplicidade desse grupo animal? É o único grupo animal que não possui tecidos verdadeiros. Ora, pessoal, pense bem. Se não tem tecido verdadeiro, não vai ter órgão. Porque o que é um órgão? É um conjunto de tecidos agrupados de modo a desempenhar algumas funções em particular. Por exemplo, quando a gente fala do estômago, que é um órgão do nosso corpo, só a termos de comparação, o estômago é formado de vários tecidos. Tecido muscular, músculo liso, tecido epitelial, outros tecidos conjuntivos. Agora veja, os poríferos, as esponjas, são aqueles animais que não têm tecidos verdadeiros, são parazoários. Consequentemente, não tem órgão nenhum. Aí você vai me perguntar, poxa, e como é que esses animais funcionam? Como é que eles sobrevivem? Veja bem, a organização corporal das esponjas está baseada na ausência, quer dizer, não tem, de tecidos verdadeiros e órgãos.
Esses animais, eles funcionam apenas pelo agrupamento de células, onde algumas têm a função de digestão, de excreção, de distribuição de nutrientes, ou seja, as células das esponjas são especializadas em algumas funções. A principal célula da esponja é o coanócito. É uma célula flagelada, ou seja, tem um flagelo, responsável pela circulação da água no animal, do qual depende toda a vida do animal. A esponja, nós dizemos que é um animal filtrador. Na realidade, a água que circula dentro da esponja é o que permite todo o seu funcionamento, sua respiração, excreção, circulação de nutrientes. A esponja é um animal totalmente dependente de um fluxo contínuo de água dentro da sua estrutura corporal. E quem faz esse fluxo de água acontecer é principalmente essas células aqui, ó, coanócitos, células flageladas que geram um chamado efluxo e circulação de água dentro da esponja, permitindo assim toda a sua atividade funcional, todo o seu metabolismo. A digestão é exclusivamente intracelular, ocorrendo inclusive nos coanócitos e amebócitos. A excreção também é célula-célula e a respiração por difusão simples também. Ou seja, as esponjas não têm sistema respiratório, não têm sistema digestório, não têm órgãos, não têm tecidos. Então lembre disso, são células especializadas. A principal, coanócito, que é uma célula flagelada, que desempenha o papel de permitir um fluxo contínuo de água dentro do animal, do qual toda a atividade metabólica da esponja é dependente. A esponja tem algumas estruturas de sustentação, que nós chamamos de espículas, podem ser calcárias, carbonato de cálcio, silicosas, formadas de sílica, ou fibras de espongina, que são fibras proteicas, que são espículas que permitem a sua sustentação. Por exemplo, aqui nós temos, olha só, essa imagem belíssima de um conjunto de esponjas. Aqui o detalhe, né? São animais de corpo poroso, daí o nome porífero, corpo poroso, são totalmente aquáticos, maioria água salgada, maioria, não todos, né? Existem as esponjas também de água doce, de rios, até encontradas em algumas regiões de lagoas, quando essas apresentam um fluxo maior de água. Mas a predominância das espécies de esponjas se dá no ambiente marinho, no ambiente de água salgada, realmente. Aqui você tem, pessoal, presta bem atenção nesse slide agora, uma esquematização do corpo, da organização celular da esponja. Essas células aqui, ó, flageladas, que está aqui o detalhe, é o coanócito. Esses flagelos vão se movimentar no sentido de promover a entrada da água pelos poros da esponja. Essa água circula por essa cavidade que nós chamamos de átrium, ou espongiocele, e vai sair por essa abertura que nós chamamos de ósculo da esponja. As esponjas são animais que nós encontramos notadamente associadas a arrecifes coralinos, juntos a recifes de corais, a bancos e rochas em muitas regiões marinhas e também em áreas de água doce, como eu havia falado. Então está aqui, ó, mostrando o flagelo, esse colarinho formando um fluxo contínuo de água. Lembre que a esponja é aquele animal que depende desse fluxo contínuo de água. São animais que não têm deslocamento ativo, eles são fixos a um substrato, são totalmente sésseis. Um animal séssil é aquele fixo permanentemente. Quinidários, ou selenterados, é um outro grupo animal bem mais desenvolvido do que as esponjas, os representantes desse grupo. E aí, só para lembrar um pouco, quem são os animais do grupo dos quinidários, ou selenterados? Você tem a famosa água-viva, os corais, que formam barreiras de corais importantes nos oceanos. Você também tem aqui como exemplos de quinidários as hidras. Então, são algumas espécies encontradas também na água salgada, predominantemente, mas algumas também de água doce. Aqui você já tem animais que apresentam tecidos verdadeiros, já são animais eumetazoários. E veja bem, qual é a novidade evolutiva do grupo dos quinidários? São os primeiros animais com tecidos verdadeiros, são animais diblásticos, lembrem disso.
Durante o período embrionário, eles apresentaram apenas dois tecidos embrionários, ectoderma e endoderma, e tem um sistema nervoso difuso, quer dizer, o sistema nervoso é pouco especializado, pouco desenvolvido no grupo dos quinidários, onde não tem cérebro ainda. Esses animais apresentam uma ramificação de neurônios e de algumas regiões nodulares, onde se formam como se fossem gânglios neuronais, mas eles não apresentam estrutura cerebral nem região cefálica propriamente dita. A célula especializada dos quinidários é o quinidócito, e aí olha só, quinidário, quinidócito, não dá nem para errar, hein? Você já associa, se a questão vier falando, as células do tipo quinidócitos, você já sabe que são células presentes nos animais quinidários, ou seja, celenterados. Essa célula ela é importante para caramba nesses animais porque elas apresentam o chamado nematocisto, que é algo que permite a defesa desses animais. E se você me perguntar assim, professor, qual é o animal mais perigoso para o ser humano? Qual é o animal assim mais venenoso, o veneno mais letal, aquele que pode matar um ser humano numa rapidez maior? Você talvez esteja pensando em alguma serpente, em alguma aranha até, algum escorpião, mas não. Hein? Sabe qual é o animal que tem o veneno mais perigoso entre todos do reino animal? É a vespa do mar. E você sabe o que é uma vespa do mar? É uma espécie de água-viva. É uma espécie de selenterado. Olha só. O que você talvez já tenha se deparado em algumas praias aqui no nosso litoral não foi a vespa do mar. Ela é bem típica da região da Austrália. Aquela região onde tem muitas coisas diferentes, né? O coala, o canguru. Então, as serpentes mais peçonhentas, inclusive, estão lá na Austrália. Mas é importante notar que, provavelmente, você, ao tomar banho de mar, já se deparou com aquilo que lhe causou uma queimadura, ou você já deve ter visto alguém relatando isso, que parecia um saco inflável, né? Uma coisa assim molenga, uma gosma. Aquilo ali é uma espécie de água-viva e que tem uma toxina potente. E aí vai uma dica, hein? Quando você se deparar com água viva dessa e sofrer essa queimadura, passa vinagre. O vinagre ele neutraliza grande parte da toxina. Não lave com água doce. Não coloque água doce para lavar, porque vai piorar. Você pode lavar com a própria água do mar. E nada de colocar também urina, hein? Tem aí uma crença popular que se colocar urina fica melhor, mas isso não é verdade, pessoal. Então, se você se queimar, você se queimou por causa disso daqui, ó, do nematocisto que foi liberado com a toxina de defesa desses animais. Sistema digestório nos quinidários é incompleto, é aquele sistema digestório que a boca e o ânus funcionam no mesmo lugar, ou seja, o animal, ele por onde o alimento entra, é por onde os resíduos da alimentação, os excrementos dessa alimentação, pós-processo digestório, sairão. Então, a gente diz que aí é um sistema digestório incompleto. O sistema digestório completo é quando já tem a boca e o ânus separadamente, ou seja, por onde o alimento entra no animal é diferente de por onde os excrementos do processo digestório sairão. Aqui você já tem uma novidade, né? Porque já tem um sistema, porque já tem tecidos, já tem alguns órgãos, é um animal já um pouco mais desenvolvido. A digestão ela já é extracelular também, né, desse grupo animal, porque já tem a cavidade gastrovascular, como se fosse um estômago. Esses animais eles não são totalmente fixos, como as esponjas, que são sempre fixas. Esses animais têm as formas fixas, sésseis, que nós chamamos de pólipos, e tem as formas livre-natantes, que nós chamamos de medusa. Por exemplo, a água-viva é uma espécie livre-natante, desloca-se ativamente, é uma espécie de medusa. Está aqui algumas imagens interessantes desse grupo de animais, de quinidários. Aqui a gente tem uma água-viva, muito bela, por sinal. Os quinidócitos ficam aqui, ó, os tentáculos da água-viva, onde vai liberar o nematocisto, uma toxina. Aqui nós temos um recife de coral, uma espécie de coral. Aqui nós temos uma hidra do mar. E aqui também um outro recife coralino. Os recifes de corais são formações de carbonato de cálcio desses animais.
Então é uma barreira viva, é uma barreira biológica. E os recifes de corais são extremamente importantes à vida marinha, porque é um refúgio de muitas espécies, é um local de reprodução de muitas espécies, sem falar nas algas, nas zooxantelas, que são algas associadas aos recifes de corais, que produzem muito do oxigênio que existe na atmosfera. Na realidade, a maior parte do oxigênio provém de grandes quantidades de algas encontradas nos recifes coralinos também. Bom, um outro grupo animal é o grupo de plateumintos, é um outro grupo de invertebrados. Já falamos de dois, hein? Já falamos dos poríferos, das esponjas, os animais mais simples, não possuem tecidos verdadeiros. Já falamos dos quinidários, são animais diblásticos, já têm tecidos verdadeiros, né? Já são animais que têm um sistema digestório incompleto, mas já tem uma cavidade gastrovascular, órgãos um pouco mais especializados. E aí a gente agora fala dos plateumintos. Vocês com certeza já ouviram falar em vermes, não já? O que é um verme? Um verme é um animal. E existem dois grupos principais de vermes que assim nós nos referimos. Ou o verme é do grupo dos plateumintos, e aí quem são os exemplos? Tenha, o Esquistossoma mansoni, a própria planária. E nós temos os animais do grupo dos nemateumintos, onde tem a lombriga, o Ancylostoma duodenalis, a larva migrans, que são alguns vermes do grupo dos nemateumintos. Então, quando a gente fala dos plateumintos, existe uma denominação para esse grupo, que é de se dizer vermes achatados dorsoventralmente. São aqueles vermes que eles são como se fossem amassados, de cima a baixo. E um aspecto marcante desse grupo animal é que é o primeiro grupo animal a ter cefalização, a ter região de cabeça, a ter uma área organizadora do sistema nervoso, onde o sistema nervoso está extremamente especializado. Morfologia em relação aos plateumintos, são os primeiros animais triblásticos, lembre, porífero, não tem folhetos germinativos, nem é diblástico, nem é triblástico, né? Não tem. Celenterados são animais diblásticos e plateumintos são animais triblásticos, são os primeiros, hein? São acelomados ainda, não tem celoma e com simetria bilateral. Ao contrário dos quinidários, que a simetria era radial, os plateumintos já têm uma simetria bilateral. Já tem uma cefalização, a área onde concentra na região anterior do corpo uma grande capacidade especializada de órgãos, um sistema nervoso, extremamente com órgãos sensoriais. Tem células flama para a excreção, que nós chamamos de protonefrídeos, são células especializadas na osmorregulação, já é um sistema excretor um pouco mais desenvolvido. Sistema digestório continua incompleto, assim como também nos quinidários é incompleto, e altamente ramificado. Agora aqui tem uma exceção importante. As tenhas não têm sistema digestório. Então, a tenha é um plateuminto sem sistema digestório algum. Elas absorvem totalmente os nutrientes da cavidade gástrico-intestinal do parasita, do hospedeiro do qual ela está parasitando. É um parasita gástrico-intestinal extremamente especializado. Aqui as imagens de uma planária, aqui onde eu estou passando o laser. Aqui você consegue perceber essa região anterior, a região de cabeça, com um grande desenvolvimento de sistema nervoso. Aqui onde eu estou passando o laser agora, nessa imagem, a gente está vendo aqui o Esquistossoma mansoni, que é um outro plateuminto. Aqui tem o macho, esse mais alargado, com o chamado canal ginecóforo, onde a fêmea, essa mais fininha e comprida, fica alojada durante a reprodução. E aqui a gente tem uma tenha. A tenha, se você me perguntar, professor, é verdade que a tenha é um verme que pode chegar a medir 6 metros, 8 metros de tamanho? É verdade isso? É verdade. Se a gente puder esticar uma tenha, ela chega aí a perto de 10 metros de comprimento. E ela fica totalmente enrolada, formada por essas proglótides na região de Scolex, que é a cabeça da tenha. E existe a tenha solium, que é aquela que nós adquirimos junto ao porco, e existe a tenha saginata, aquela que nós adquirimos junto à carne bovina.
Mas essa parte de verminoses, vocês vão ver especificamente com o professor Eranildo, tá bom? Bom, Nemateumintos, você tem um grupo animal de vermes também, os chamados vermes cilíndricos, diferente dos plateumintos, que são os vermes achatados dorsoventralmente. E uma novidade evolutiva dos nemateumintos é o surgimento do sistema digestório completo. Olha que interessante, a gente está falando, recapitulando sempre, hein? A gente já falou aqui de esponja, porífero, que não tem sistema, órgão nenhum, nem sequer tecido tem, né? Lembra disso? A gente já falou aqui de quinidário, celenterado, que é um grupo animal de invertebrados diblástico e que ainda é muito primitivo. Depois, plateuminto, que já é triblástico, já um pouco mais desenvolvido. Quinidário e, no caso, plateuminto, tem sistema digestório incompleto. O mesmo orifício que funciona como boca, funciona como ânus. Já os nemateumintos, a lombriga, por exemplo, que é o representante desse grupo, tem um sistema digestório completo, boca e ânus separadamente, permitindo o processamento contínuo do alimento, uma grande especialização do ponto de vista digestório. Tem pseudoceloma, lembre que plateuminto é acelomado. O que é o pseudoceloma? Olha só, é uma cavidade parcialmente revestida pela mesoderme, atuando como esqueleto hidrostático, como região onde possa surgir uma série de órgãos, dando maior grau de especialização para o animal. Um revestimento de cutícula resistente, que evita desidratação, essencial para a proteção contra enzimas digestivas. O grupo dos nemateumintos são muitos parasitas intestinais, e um sistema em H, que nós chamamos RENETES, que é um sistema especializado na eliminação de resíduos metabólicos. Um sistema excretor já bem desenvolvido nesse grupo animal. Olha só aqui as lombrigas, os bolões de lombrigas que se estabelecem aqui no intestino, caso você a adquira junto a alimento, água, contaminados pelos ovos do verme. Aqui seria a larva migrans, olha essa imagem. Isso aqui, quando você for à praia, muito cuidado, hein, pessoal, para você não ficar lá esparramado na areia, porque, infelizmente, muitos animais vão à praia também, e esses animais podem ser vetores dos ovos do verme, que é a larva migrans, que vai desencadear todo esse processo aqui, que o verme, também chamado de bicho geográfico, que fica andando na região cutânea, causa uma coceira intensa, né, um prurido muito grande. Anelídeos, um outro grupo animal. Tá dando para entender? Coloquem aqui no chat. Vocês compreenderam aí porífero, salenterado, plateuminto, nemateuminto? Perceberam as diferenciações entre esses grupos? Deixa eu ver quem está mais por aqui. Mentes Brilhantes, sempre presente, um grande abraço, Mentes Brilhantes. Lembrando a vocês que dia 30, hein? Dia 30 desse mês de maio, teremos um outro aulão aqui no Super Enem. Convido a vocês que se façam presente, aqueles que não puderem, participem de forma online. Eu estarei nesse aulão, dessa vez estarei presente aí para fazer parte desse grupo que trará muito mais informações para vocês, importantes para o Enem. Hein? E também se inscrevam aí nas redes sociais, nos acompanhem e sigam no Instagram, no YouTube. Aproveite toda essa gama de materiais do Super Enem, materiais riquíssimos, e que eu tenho certeza, sem dúvida alguma, que se vocês se aproveitarem ao máximo desses materiais, a chance de vocês passarem vai ser de 99%. Olha aí, tá vendo? Beleza. Aqui nós temos o Felca, a Vitória, boa tarde, o Felipe Pereira, muito bem, atrasado, mas chegou, é isso mesmo, amigo. Vamos lá. Anelídeos. Quem são os animais do grupo dos anelídeos? Minhoca, sanguessuga, nós temos os poliquetas, que são animais marinhos, menos conhecidos, acredito que vocês talvez nem sequer ouviram falar deles, mas a minhoca eu tenho certeza que você já ouviu falar. A importância das minhocas na agricultura, na produção de um adubo orgânico chamado humus de minhoca, são animais desse grupo aqui, ó. Sanguessuga, ainda hoje usado na medicina, a medicina oriental se utilizou muito de sanguessugas, e ainda hoje a medicina também utilizando de sanguessugas. Então vamos lá. Os anelídeos são um grupo de invertebrados que já apresenta metameria, que é a segmentação corporal, e já tem um celoma verdadeiro. Então, olha só, a gente falou de plateuminto, que era animal acelomado.
nemateuminto, pseudocelomado. E agora, anelídeo, o primeiro a apresentar-se com o celoma verdadeiro. O que é a metameria? É um corpo segmentado em anéis, permitindo maior especialização e eficiência na locomoção. Então, veja, a metameria não é só uma segmentação, é importante que isso fique claro. A metameria no animal, no anelídeo, por exemplo, e nos artrópodes, que é mais evoluída ainda, que depois eu vou falar especificamente do grupo dos artrópodes, mas a metameria nos anelídeos, ela permite uma capacidade de funcionamento muito mais especializado das diferentes áreas do corpo do animal, principalmente para a locomoção do animal no solo. A minhoca, por exemplo, que consegue cavar galerias abaixo do solo, isso se deve em grande parte por causa dessa metameria. Sistema circulatório fechado, o sangue já circula totalmente dentro de vasos sanguíneos especializados, sangue com hemoglobina, carregando oxigênio, respiração cutânea nas minhocas, respiração pela pele, por isso a necessidade de um ambiente úmido que as minhocas precisam para manter a pele umectada, ou seja, úmida e favorecer as trocas gasosas, e respiração branquial nos poliquetos marinhos, que são menos conhecidos por parte de vocês, mas são também animais do grupo dos anelídeos. A excreção desses animais se faz por metanefrídeos, que são estruturas altamente especializadas na excreção de resíduos. Está aqui, por exemplo, nessa imagem, olha só, as minhocas. Essa região mais esbranquiçada aqui, alargada, é o clitelo, é onde existem os órgãos reprodutores e onde vai haver o encontro de uma minhoca com a outra para haver uma dupla fecundação. Aqui a sanguessuga, como eu disse, muito utilizada na medicina, ainda hoje é. E aqui o poliqueta marinho, que é um verme marinho, como a gente costuma dizer. Molusco, um outro grupo animal que eu acredito que alguns de vocês, assim como eu, apreciem muito. Você gosta de ostra? Hein? A ostra é um animal do grupo dos moluscos. Você já comeram escargot, que é uma espécie de caramujo muito cultivado na França, muito utilizado na culinária, na gastronomia, na alta gastronomia, inclusive bastante caro, por sinal, é uma espécie de molusco. Polvo. Já comeram polvo? Eu gosto, é muito bom. Lula. Já comeram também? Então percebam aí, polvo, lula, ostra, escargot, que é uma espécie de caramujo. Você tem aí animais do grupo dos moluscos. Existe uma grande diversidade nesse grupo. E aí, o Felber está dizendo que não, né? Quem sabe um dia você aprecia. Qual a estrutura básica do corpo de um molusco? O corpo é dividido em cabeça, veja, já tem a área cefálica, né? Pé e massa visceral. Agora, todo molusco tem essa divisão do corpo? Não. Existem moluscos que têm o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Existem moluscos que têm só cabeça e pé. Existem moluscos que têm apenas massa visceral e pé. Então existe uma grande diversidade quanto a essa subdivisão corpórea. Mas todos têm uma estrutura de manto, que é aquela que secreta uma concha. Porque uma característica marcante dos animais moluscos é a presença de uma concha. Nem todos têm, é verdade. Por exemplo, quando você pega uma lesma é um molusco que não tem concha. Quando você pega, por exemplo, o polvo não tem concha. Se você pegar a lula, ela tem uma concha interna atrofiada, chamada de pena. Mas é bem atrofiada, dá bem para perceber. Mas os caracóis, os caramujos, as ostras, que são os bivalves, no caso, as ostras, tem mais de uma concha, né? Duas, daí o nome bivalve. Eles apresentam os moluscos também, via de regra, uma rádula. O que é a rádula no molusco? É uma língua raspadora de alimento. Na maioria dos grupos, exceto nos bivalves, hein? As ostras não têm essa língua raspadora, não tem rádula. Elas são animais também filtradores. Inclusive, as ostras são animais indicadores da qualidade da água. Porque, como elas são animais filtradores da água, qualquer resíduo tóxico, qualquer metabólito, provoca uma mortandade dessas ostras. E daí também o cuidado em consumir ostra crua. Tem que vir de criatórios certificados, porque o risco de você se contaminar, de você adquirir um parasita também é muito grande. Circulação aberta na maioria, tem um sistema circulatório aberto, que é o sangue circulando ora dentro de vasos, ora fora dos vasos sanguíneos,
mas ela é uma circulação fechada nos cefalópodes, que é polvo e lula, o grupo dos moluscos chamados cefalo, que é cabeça, podes, patas, pés. Os cefalópodes têm as patas, os pés junto à cabeça, polvo, lula, lembra disso? Excreção, metanefrídeo também, assim como os nemateumintos, já é uma excreção muito bem desenvolvida. E tá aqui algumas imagens, ó. Aqui você tem um caramujo, aqui você tem uma lula, aqui você tem um polvo, uma ostra, aqui uma lesma. Todos esses animais fazem parte do grupo dos moluscos. Perceba que aqui tem uma concha, aqui tem duas conchas calcárias, a lesma não tem concha, o polvo não tem concha e a lula tem uma concha interna chamada de pena, muito flexível, que também não tem essa capacidade tão grande de proteger o corpo do animal, que é o papel da concha calcária desses animais. Vocês já devem ter ouvido falar em ostras perlíferas. O que é isso? Ostras produtoras de pérola. E aí a primeira coisa que você tem que lembrar para o Enem, professor Lincoln, o que é a pérola? Para que serve o molusco, no caso a ostra, produzir a pérola? Pessoal, na realidade a pérola é um mecanismo de defesa das ostras. Como assim? Quando algum corpo estranho, pode ser um grãozinho de areia, entra e fica alojado entre o manto e a concha, desse espaço entre o corpo do animal e a concha calcária que o reveste, isso gera uma irritação. E aí o animal vai produzir uma substância química chamada de nácar, substância nacarada. E essa substância nacarada, ela vai envolver o corpo estranho. E ao envolvê-lo, vai produzir o que chamamos de pérola. Essas pérolas, elas são produzidas naturalmente pelas ostras, nos ambientes naturais, nos ecossistemas aquáticos, mas também, principalmente na região de Santa Catarina, onde há um grande cultivo aqui no Brasil de bivalves, né, de ostras, existem as fazendas de produção de pérolas para o comércio, o mercado de joias, onde é colocado artificialmente nessa região do corpo das ostras um grão de areia, por exemplo, e ela vai passar a envolver e depois de um certo tempo eles vão e extraem, como aqui está na imagem, essas várias pérolas. E aí passa por um processo químico, um brilho artificial. Algumas pérolas, inclusive as pérolas negras, que são raríssimas e são super caras, muito caras mesmo, a cotação. Então é importante notar, o que é a pérola? É um mecanismo de defesa gerado pelos bivalves, pelas ostras. Só vai haver a produção de pérola em moluscos por um processo de defesa quando algum corpo estranho fica entre o manto e a concha. Né? O Felca está dizendo aqui que de pérola ele gosta. Né? Ah, você é sabido, né? De pérola ele gosta, tá certo. Bom, equinodermos. O que são esses animais? Estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, bolacha do mar. Vocês já se cansaram de eu tanto falar do mar, né? E a razão disso não é diferente. Os equinodermos são aqueles animais invertebrados totalmente marinhos, exclusivamente marinhos. E você tem os únicos invertebrados deuterostômios aqui. Lembre, quais são os invertebrados do ponto de vista evolutivo mais aproximado aos vertebrados, aos cordados, os equinodermos, porque eles são animais deuterostômios, assim como os cordados. Já tem o famoso sistema ambulacrário, que é um sistema de canais hidráulicos que serve para locomoção, fixação, respiração, excreção. Perceba, o sistema ambulacrário nos equinodermos ele é multifuncional. Papel de locomoção do animal, fixação do animal, respiração, excreção. É um sistema que permite uma certa capacidade multifuncional. Eles apresentam um esqueleto interno, um endoesqueleto calcário, placas ósseas, que permitem a eles uma grande capacidade de defesa, né? Um corpo extremamente rígido, no sentido de fortaleza, de proteção à penetração de agentes estranhos, simetria bilateral na fase larval, cuidado com essa observação, e pentarradiada, 5 raios, no adulto. Ou seja, os animais equinodermos na fase adulta
tem uma simetria radial. Na fase larval, tem uma simetria bilateral. Está aqui um exemplo de estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, onde um peixe aqui se esconde dentro dele, numa relação ecológica muito importante. Esse quadro, pessoal, faz aqui uma comparação da morfofisiologia desses diferentes grupos que até então eu falei aqui para vocês. Então, veja bem, porífero, a digestão é exclusivamente intracelular, circulação não existe, excreção por difusão, sistema nervoso não existe. Quinidários, a digestão é incompleta, boca e ânus no mesmo lugar, circulação não tem, excreção ainda por difusão, sistema nervoso difuso, sem região cefálica, sem gânglios cerebrais, sem cérebro. Plateuminto, digestão continua incompleta, circulação ausente, excreção por células flama já existe, e um sistema nervoso ganglionar com área de cabeça, cefalização. Nemateuminto, digestão completa, já tem boca e ânus separadamente, circulação ainda ausente, excreção por renetes, as células tubulosas em H, sistema nervoso ganglionar. Anelídeos, digestão completa, circulação fechada, sangue circula exclusivamente dentro de vasos sanguíneos, tem hemoglobina, transporta oxigênio, excreção metadefrídeo, já é um sistema extremamente desenvolvido, sistema nervoso ganglionar. Moluscos, digestão completa, circulação aberta, tem um asterisco, porque no grupo dos cefalópodes, polvo e lula, a circulação é fechada. Então, cuidado, se uma questão disser assim, todos os moluscos têm circulação aberta, ela está o quê? Errada. A maioria tem, mas os cefalópodes, polvo e lula, têm circulação o quê? Fechada. Metanefrídeos também na excreção de moluscos, sistema nervoso também ganglionar. Os equinodermos têm uma digestão completa, tem a circulação pelo sistema ambulacrário, que é exclusivo de equinodermo, excreção pelo sistema ambulacrário, veja, o sistema ambulacrário é algo que só os equinodermos têm, e um sistema nervoso radial com gânglios espalhados, sem uma cefalização propriamente dita. Lembrem, nos equinodermos, a simetria ela é bilateral na fase larval e ela é radial, pentarradiada na fase adulta. Lembrem, os equinodermos são os únicos invertebrados deuterostômeos, assim como os cordados, ou seja, o blastóporo origina primeiramente o ânus do animal, só depois a boca. São os únicos deuterostômeos invertebrados, equinodermos. E eles têm espinhos na pele. Por exemplo, aqui, ó, esses espinhos não têm veneno, via de regra. Se você se espetar no ouriço do mar, vai sentir muita dor. Pode ter alguma reação alérgica, é bem verdade. Também a estrela do mar, muitos espinhos. Daí o nome do grupo, equinoespinho, dermo-pele, equinodermos, né? Bom, o que é importante lembrar para o Enem, de tudo isso que nós vimos até então? Porífero versus quinidário. Porífero, ausência total de tecidos, são parazoários, e os quinidários já têm tecidos verdadeiros e quinidócitos, aquelas células de defesa. A vespa do mar, lembra que eu falei? Aquele animal mais venenoso, a água viva que vai injetar em você um veneno que pode matar um ser humano adulto em minutos. Plateuminto versus nemateuminto. Plateuminto é acelomado, com sistema digestório incompleto, e o nemateuminto ele é pseudocelomado com sistema digestório completo, boca e ânus. Anelídeo versus molusco. O anelídeo tem um corpo segmentado, é a metameria, e a circulação fechada, e os moluscos têm um corpo mole, o nome molusca vem desse corpo molenga, né? Aí tu lembra do caramujo, da lesma, caracol de jardim, manto e rádula na boca, lembrando que as ostras não têm rádula, que é essa língua raspadora, facilitadora da obtenção do alimento, e a maioria tem concha calcária, lembrando que tem molusco que não tem concha também. Lesma não tem concha, o polvo não tem, a lula tem, cuidado, mas é uma concha interna bastante atrofiada, é um órgão vestigial em evolução. Protostômio, o blastóporo origina a boca,
em todos os invertebrados, excetuando-se apenas um grupo. Que grupo é esse? Coloca aí no chat para eu ver se vocês estão lembrados. Qual é o único grupo de invertebrado que é deuterostômio? E aí? Muito bem, estou vendo aqui. Muito bem, pessoal. Parabéns. Equinodermos. E agora, pessoal, eu deixei por último, propositalmente. A gente vai falar de artrópodes, que é um outro grupo de invertebrados. Aí você vai me perguntar assim, professor Lincoln, mas por que você vai falar de artrópodes somente agora, se está dizendo que deixou por último de propósito? Porque o artrópode é um grupo de invertebrado que apresenta uma grande capacidade adaptativa aos mais diferentes ambientes naturais. Por uma questão, o seu exoesqueleto quitinoso e seus apêndices articulados. Artrópode quer dizer isso, patas articuladas. Então é um grande sucesso evolutivo desse grupo de invertebrados. É o maior filo do reino animal. Só para vocês terem uma ideia, o maior número de espécies de animais que existem é de besouro. E besouro é uma espécie de inseto, que é um tipo de artrópode. Quando a gente fala de artrópodes, a gente está falando de quê? De insetos, de aracnídeos, de crustáceos, de diplópodes e de quilópodes. Todos eles. E esses animais invertebrados do grupo dos artrópodes, eles são adaptados a praticamente todos os ecossistemas. Tem o exoesqueleto de quitina, né? Lembrando aí que quitina é um carboidrato, é um polissacarídeo estrutural. Tem uma proteção mecânica contra a desidratação. Isso favoreceu enormemente aos artrópodes sobreviverem em um ambiente com escassa água, em escassez de água, um ambiente extremamente escasso em água, um ambiente terrestre, né? Exige a muda, o equidise para crescimento. Os artrópodes, para que eles possam crescer, tem que haver periodicamente a troca do exoesqueleto. Os apêndices articulados para locomoção. Lembra aí da pata do caranguejo? Não sei se vocês gostam. Eu particularmente adoro o caranguejo. O caranguejo tem vários artículos na sua pata. É um artrópode também. Percepção sensorial bem desenvolvida. Sistema circulatório aberto. O sangue ora circula dentro de vasos, ora fora dos vasos. Respiração traqueal nos insetos. Branquial dos crustáceos. Filotraqueal dos aracnídeos. Percebam que dependendo do grupo de artrópode, sistema respiratório, sistema excretor, vai ser diferente. Então, o artrópode é o grupo de invertebrados que apresenta o maior sucesso adaptativo ao meio terrestre. Isso se deveu principalmente ao exoesqueleto de quitina, que evitam a desidratação, a maior perda d'água. E o que acontece? Pessoal, olha só esse gráfico aqui que está relacionando o tamanho do animal ao longo do tempo. Os animais, em geral, eles crescem assim, nessa curva, e atingem o tamanho máximo da espécie. Os artrópodes, eles crescem como? Eles crescem, param de crescer por um tempo, crescem de novo, param de crescer, crescem de novo. É uma escadinha. E por que essa escadinha? Porque para o artrópode crescer, ele precisa trocar o exoesqueleto quitinoso. Ele precisa fazer a muda, a equidise, essa troca do exoesqueleto. Então, toda a vida que o gráfico está aqui nessa parada, olha aqui o laser aqui, significa que está havendo a troca, a muda do exoesqueleto. Isso dificulta o crescimento do animal, mas em contrapartida, lhe favorece enormemente em viver num ambiente escasso em água, porque o exoesqueleto, além de ser uma grande proteção, evita uma maior desidratação do animal. Esse quadro ele é extremamente importante, não só para o Enem, mas para os vestibulares em geral. Aqui, a gente tem um comparativo dos insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes, que são os 5 principais grupos de artrópodes. Divisão do corpo, patas, antenas, excreção e respiração. Então, por exemplo, os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Já os aracnídeos, crustáceos, cefalotórax e abdômen. E já os quilópodes e diplópodes, cabeça e tronco. E nos diplópodes, muitas vezes, cabeça, tórax e abdômen. Número de patas. Os insetos têm 3 pares, né? São 6 patas. Aracnídeos, 4 pares, ou seja, 8.
Crustáceos, 5 ou mais pares. Quilópodes tem um par por segmento. E diplópode, daí o nome diplópode, 2 pares por segmento do corpo. Antena, os insetos têm um par de antena. Aracnídeo não tem antena. Crustáceo tem 2 pares de antenas. Quilópode, diplópodes, um par. Excreção, túbulos de Malpighi nos insetos, quilópodes e diplópodes. Aracnídeos, glândulas coxais e algumas vezes túbulos de Malpighi também. E as glândulas antenais nos crustáceos. Respiração traqueal, as chamadas traquéolas, nos insetos. Aracnídeo filotraqueal, crustáceo branquial, quilópode, diplópode traqueal. E aí você vai me perguntar, professor, como é que aparece esse comparativo morfofisiológico dos grupos de artrópodes? Por exemplo, se eu disser assim, ó, o artrópode possui cabeça, tórax e abdômen. Você já vai saber que nem é aracnídeo, nem é crustáceo, porque ele tem cabeça, tórax e abdômen. E o artrópode tem também um par de antenas e 3 pares de patas. Você já tem que lembrar que trata-se de um animal do grupo dos insetos, né? Se disser assim, é um artrópode que tem 4 pares de patas, que não tem antenas, só pode ser o grupo de quem? Aracnídeos. Então percebam que muitas questões, inclusive as do Enem, pode pedir esse comparativo morfofisiológico entre os grupos de artrópodes. Quem tem 3 pares de patas, quem tem um par de antenas, quem tem túbulos de Malpighi como sistema excretor, quem tem sistema respiratório traqueal e assim sucessivamente. Tem algumas imagens de insetos, via de regra, tem 2 pares de asas, 2 pares de asas. Tem inseto que não tem asas também, tá? Aqui você tem uma mosca, transmissora de muitas doenças. Aqui você tem uma abelha, que é um outro inseto importante da natureza, um agente polinizador de muitas flores. Aqui uma formiga, que tem asa também, tá, pessoal? Perdem as asas depois da reprodução. E aqui está bem claro, ó, a cabeça, o tórax, o abdômen, 3 pares de patas aqui na imagem, um par de antenas, para perceber isso claramente. Inclusive, entre os artrópodes, se disser que tem asas, você já sabe que só pode se tratar de quem? De insetos. Os únicos artrópodes que têm asas são os insetos. Aracnídeos, aqui um exemplo, um carrapato, também transmissor de muitas doenças, 4 pares de patas, cabeça, cefalotórax. Aqui um escorpião, aqui está a peçonha, o aguilhão, chamado de telson. Aqui são pedipalpos, que servem para ele manusear o alimento, que parece a pata do caranguejo, né? 4 pares de patas, não tem antenas. Aqui uma aranha, 4 pares de patas, que dá para ver aqui facilmente na imagem. Cefalotórax, abdômen. A aranha também é um animal peçonhento, algumas de interesse médico, a aranha marrom, né? Muito importante. Crustáceos, aqui você tem um tatuzinho de jardim, que é sim um crustáceo, né, o tatu-bola, encontrado aqui nos nossos jardins muitas vezes. Aqui um caranguejo, alguém diz assim, não é um siri, não? O siri é uma espécie de caranguejo. E uma diferença bem fácil para você saber se é siri ou caranguejo, é só olhar para essas patas aqui, as últimas. Ó. Se aqui tiver uma espécie de um remo, que serve para nadar, é um siri. Se tiver uma espécie de uma unha pontiaguda do jeito que eu estou mostrando aqui na imagem, é um caranguejo. Então, uma diferença simples para detectar se é siri ou caranguejo, só por curiosidade, é que nesse último par de patas, o siri tem estrutura em remo para nadar. E o caranguejo tem essa estrutura pontiaguda para escalar. Né, Aqui uma lagosta, que também é um crustáceo, e aqui as cracas, que também, apesar de serem bem diferentes, também são crustáceos. Crustáceos que causam grande prejuízo em regiões de petróleo, né? Em alto mar, porque ficam incrustadas em cascos de navio também e precisam ser limpadas periodicamente. Aqui nós temos um diplópode, que a gente chama de embuá, aquele que você toca, ele se enrola todinho, acho que você já viu, também chamado piolho de cobra, é esse daqui, tá? Ele é inofensivo. E esse daqui é a que a gente chama de lacraia ou centopeia. O pessoal confunde muito achando que lacraia é um escorpião. Não, a lacraia é esse animal aqui, ó, do grupo dos quilópodes, que é um outro grupo de artrópodes. Aqui é o embuá, que é o piolho de cobra, inofensivo, herbívoro. E esse daqui não, esse aqui já come alguns insetos,
esse daqui ele pode causar problema com criança, pessoas imunossuprimidas, ele tem uma peçonha, tem um veneno que causa uma dor, mas não chega a ser tão grave assim também. Esse quadro aqui é um quadro também que fala do processo reprodutivo desses diferentes grupos de invertebrados. Então, o animal monóico é a mesma coisa de hermafrodita. O animal dioico é aquele que tem o macho e a fêmea separadamente. Você está vendo que existe uma grande diversidade nesses grupos, né? Porífero, a maioria, né? Ou melhor, existem espécies monóicas e dioicas, quinidário também, plateuminto, a maioria é monóica, hemateuminto, a maioria é dioica. Lembrando, monóica, hermafrodita. Dioica, sexo separado, macho e fêmea. Você pegar aqui os artrópodes, são dioicos, né? Tem o macho, tem a fêmea. Você pegar molusco, tem também espécies monóicas e dioicas. Fecundação interna ocorre dentro do corpo do animal, geralmente via de regra na fêmea. Fecundação externa no meio externo, também dependendo do grupo, está uma variabilidade grande em relação a isso. Desenvolvimento indireto, quer dizer que tem estágio larval. Desenvolvimento direto não tem estágio larval. Então, você está vendo que dependendo do grupo, o desenvolvimento poderá ser indireto, direto, né, com o estágio larval, que é indireto, ou sem estágio larval, que é o direto. Esse quadro comparativo dos mecanismos reprodutivos, ele é importante também, mas ele não aparece com tanta frequência. O que é importante você lembrar sobre os grupos de artrópodes é esse quadro que eu mostrei aqui, ó. O corpo, a divisão do corpo, número de antenas, número de patas, o sistema de excreção, sistema de respiração. É esse quadro aqui que é o mais exigido. Esse outro quadro que eu coloquei aqui para comentar com vocês é um plus, ou seja, é algo a mais, né? Só para falar de animais monóicos, hermafroditas, animais dioicos, sexos separados, macho e fêmea. Fecundação interna é quando o encontro gamético se estabelece dentro do corpo do animal, via de regra dentro das fêmeas. E fecundação externa é quando o encontro gamético se dá no ambiente aquático, via de regra também, que é o ambiente onde esses animais, grande parte, sobrevivem. Desenvolvimento indireto é quando há estágio larval. Desenvolvimento direto é quando não há estágio larval. E vocês percebem que em todos esses grupos de invertebrados, existe uma grande variação, tanto de desenvolvimento, muitas vezes direto, indireto, fecundação interna, externa, animais monóicos, né, que são os hermafroditas, e dioicos, de sexos separados. Dicas para o Enem, estratégias de estudo para o Enem, vocês viram que tem muita informação, mas aqui a gente está trazendo o supra-sumo, aquilo que você realmente precisa notar, que é o que aparece. Foque na evolução. O Enem prioriza questões que relacionam a anatomia com a adaptação ao ambiente. Por exemplo, respiração cutânea precisa de um ambiente úmido, né, para poder facilitar a troca gasosa pela pele. Lá nos anelídeos, por exemplo, lá na minhoca. Domine conceitos como coanócito, que é a célula mais importante das esponjas, que gera o fluxo contínuo de água. Quinidócito, que é uma célula do célula enterado de defesa, célula flama, que é uma célula especializada na excreção de plateumintos, metameria do anelídeo, da minhoquinha lá que eu falei, metameria também dos artrópodes, que são os tagmas, a tagmatização, esse exoesqueleto quitinoso já fusionado, a rádula dos moluscos, que é uma língua raspadora do alimento, o exoesqueleto quitinoso dos artrópodes, que traz a eles uma vantagem enorme e um sucesso adaptativo no ambiente terrestre, porque evita uma maior perda d'água. Sistema ambulacrário lá dos equinodermos. Ciclo de vida, né? As verminoses, vocês precisam lembrar quanto a isso, e aí o professor Erildo vai falar praticamente uma live para vocês sobre verminoses. E a árvore filogenética de desenvolvimento, que foi o que nós vimos aqui. Quem é um animal protostomado, quem é um deuterostomado. Então, fazendo uma revisãozinha bem breve, bem rapidinho, quanto à questão da árvore filogenética. Qual é o único grupo de animal que não tem tecido, não tem órgão, não tem sistema? Muito bem, porífero, parazoários, o mais simples. Qual é o grupo de animal diblástico, que tem dois folhetos germinativos, ectoderma e endoderma?
durante o período embrionário, quinidário, celenterado. Qual é o animal triblástico acelomado? Plateuminto. Qual é o animal triblástico pseudocelomado? Nemateuminto. Qual é o triblástico celomado com sistema ambulacrário? Equinodermo. Qual é o único grupo de invertebrados deuterostômio, que o blastóporo originou primeiramente o ânus? Equinodermo. Muito bem, é isso que vocês precisam focar. E aí, bora resolver nossas questões para a gente poder sedimentar toda essa gama de conteúdo, todas essas informações, aparentemente denso, que de fato é denso, mas com esse foco no Enem. E aí torna o conteúdo mais acessível. É isso que você precisa lembrar. É isso que você precisa saber. Então, novamente, quando você, depois que terminar a live, reassista essa live, observe os aspectos que aqui eu comentei para vocês, porque são estes que aparecem nas questões e que irão aparecer novamente para vocês. Então, essa questãozinha aqui, pessoal, aconteceu no Enem de 2024, bem recente, né? Como eu sempre digo, antes de ler a questão, a gente vai logo para a pergunta, para a gente poder entender o que a gente vai buscar no texto, na imagem, para ser mais assertivo, para poder conseguir resolver a questão de uma forma muito mais satisfatória. Então tem assim, ó, para superar essa limitação, não foi dito qual é a limitação, tem lá no texto da questão, o exoesqueleto deve ser. Então bora lá. O exoesqueleto dos crustáceos, que é um grupo de artrópodes, falei agora há pouco, é formado por quitina e impregnações de sais calcários. E, por isso, é mais duro quando comparado com o exoesqueleto de outros artrópodes. Esse revestimento externo confere proteção, mas, por ser duro, limita o crescimento desses animais. Pessoal, eu mostrei agora há pouco um gráfico para vocês explicando o crescimento dos artrópodes em relação ao crescimento dos demais animais. Estão lembrados? O que foi que eu falei para vocês? Que o crescimento dos artrópodes, ele se dá num gráfico que lembra uma escadinha, onde, quando ele para de crescer, é porque ele precisa efetuar a muda, a troca do exoesqueleto. É justamente o que essa questão que apareceu aí no Enem de 2024 está abordando. Ou seja, está falando desse revestimento externo de proteção, que é o exoesqueleto quitinoso, mas que traz a limitação ao crescimento do animal. E isso daí tem a ver com as mudas que necessariamente esses animais precisam fazer para poder crescer. Então, para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser, item A, formado somente na fase adulta do animal. Item B, fragmentado para expansão nas áreas de articulação. Item C, modelado continuamente para ajuste ao tamanho do corpo. Item D, substituído por meio de mudas que ocorrem periodicamente. Item E, impregnado por pequena quantidade de sais para sua distensão. E aí, pessoal, rapaz, vocês são demais. Estou vendo aqui a Vitória já respondendo item D, o José Manuel respondendo item D. Pessoal, que está muito claro, né? O item correto é o item D. E por que está tão claro assim? Eu vou até voltar aqui, ó. Voltar aqui rapidinho para mostrar aqui a imagem do gráfico. É esse gráfico aqui, ó, que eu havia explicado ao longo da live. Os demais animais têm um crescimento contínuo até a fase em que eles param de crescer. Já os artrópodes, quando eu falo artrópodes, lembre, eu falo de insetos, aracnídeos, crustáceos, diplópodes, que é o embuá, né, o piolho de cobra, e quilópode, que é a centopeia, que é a lacraia. E aí, olha só, cresce, para, cresce, para, cresce, para. É essa escadinha. E quando para, é porque tem que fazer o quê? Tem que fazer a muda, tem que fazer a equidise, que nós chamamos, para poder crescer. Então, de fato, aqui na questão, na primeira, o item correto é o item D. E parabéns a vocês, né, que estão prestando atenção na live, trazendo aqui um conhecimento junto. Uma outra questão, que foi do Enem de 2020. Bora ler a pergunta.
A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de. Pessoal, quando você lê isso daqui, e você vai ler o texto, você já sabe que vai ter que encontrar no texto o que justifica o sucesso adaptativo desse grupo de animal que o texto está abordando. Se você tivesse lido primeiro aqui a questão, para depois saber aqui qual era a pergunta de fato, você talvez tivesse que ler novamente. Então é uma dica que eu sempre trago aqui nas lives, para que vocês primeiro leiam a pergunta e só depois passem para o texto, para o elemento da questão. Né? Então bora lá. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais variados habitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda a habitar a terra seca. Olha só, podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda, né, o artrópoda aqui escrito, a habitar a terra seca. E aí, o que é que justifica esse sucesso adaptativo de estar em deserto, em solos arenosos, em montanhas, em diferentes ambientes, terem sido os primeiros a ocupar uma terra seca? Bora lá. Presença de quelíceras e pedipalpos que coordenam o movimento corporal. Item B, excreção de ácido úrico que confere estabilidade ao pH corporal. C, exoesqueleto constituído de quitina, que auxilia no controle hídrico corporal. D, circulação sanguínea aberta, que impede a desidratação dos tecidos corporais. Ou item E, sistema nervoso ganglionar, que promove a coordenação central do movimento corporal. E aí, o que vocês acham? Muita gente já colocando aqui item C, né, a Suzy, a Vitória Lima, quem mais? Mentes brilhantes, também achando que é o item C. Pessoal, item correto, item C. Está muito claro quando fala do sucesso adaptativo dos artrópodes. Toda vez que a questão abordar sucesso adaptativo, mecanismo evolutivo que permite sobreviver aos mais diferentes ambientes, lembrem do exoesqueleto quitinoso. O exoesqueleto quitinoso não apenas protege o animal, mas principalmente ele é uma barreira que evita a desidratação, evita uma maior perda d'água. Consequentemente, isso é um dos fatores principais para que um animal tenha uma capacidade adaptativa eficiente no ambiente terrestre, no ambiente de escassez de água, e para adaptar-se a qualquer meio, a qualquer lugar. Hein? A terceira questão, que ocorreu no Enem de 2016, tem uma tirinha, volta e meia, o Enem traz, mesmo nas provas de ciência da natureza, né, biologia, química, física, essa linguagem para poder fazer uso da cientificidade das questões. Então tem assim, ó, na tirinha, o processo mencionado pelo molusco está relacionado a um mecanismo de. Então bora lá, eu vou ter que ler a tirinha encontrando quem é o molusco e qual é o processo relacionado que a tirinha aborda, né, desse molusco. Então o que tem aí? Olha só. Meu filho ainda fazendo xixi na cama, né? A senhorinha mostrando aqui um pano, né, com xixi, reclamando para um polvo, né? E aí o polvo mostra um pano para ela e diz: sorte sua, o meu tá soltando tinta preta. Poxa, parece que é pior, né? E aí, essa tinta preta que, no caso, o polvo solta, que esses moluscos aqui liberam, será que é um mecanismo de defesa, de excreção, de circulação, de locomoção ou de reprodução? O que vocês acham? Exatamente. Pessoal, aqui, novamente, a Vitória, a Suzy, a Vitória Gomes agora, item A é o item correto, pessoal. É um mecanismo de defesa. É um mecanismo furtivo. Esses moluscos, eles liberam essa tinta para que eles consigam fugir dos predadores.
Falando de polvo e também de lula, eles são animais que conseguem imitar o meio, e inclusive outros animais também. Né? Eles fazem muito mimetismo, muita camuflagem, também como mecanismo de defesa. Essa questão já foi elaborada por mim, com auxílio de IA, e aí vamos ver o que, que eu vou pedir nessa questão. Então tem assim, ó. Observe as seguintes características de um organismo invertebrado. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, presença de 3 pares de patas, possui um par de antenas, pode apresentar asas. Bora ler aqui. Os invertebrados constituem a maior diversidade de organismos do planeta, apresentando diferentes níveis de organização corporal e adaptações aos mais variados ambientes. Entre esses grupos, os artrópodes se destacam pelo sucesso evolutivo, sendo caracterizados, entre outros aspectos, pela presença de exoesqueleto e apêndices articulados. E aí eu trago que um organismo invertebrado desse grupo tem essas características, né? Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, presença de 3 pares de patas, possui um par de antenas, pode apresentar asas. Com base nessas informações, esse organismo pertence ao grupo dos. E aí? Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Presença de 3 pares de patas. Possui um par de antenas e pode ter asas. Eu falei agora há pouco na live que o único grupo de artrópode que pode ter asa, quem é? É crustáceo? Caranguejo, lagosta, alguém já viu com asa? Será que é o quilópode? Será que é a lacraia? Será que é o embuá, o diplópode? Será que é uma aranha, um escorpião? Ou será que é um inseto? E aí tem uma variedade enorme de insetos, mosquito, besouro, mosca, né? Item correto é o item C, insetos. Muito bem, pessoal. Olha só, eu falei agora há pouco para vocês, vou voltar aqui rapidinho para mostrar que o mais importante para vocês resolverem questões, não só do Enem, mas dos vestibulares em geral, quando se faz um comparativo de grupo de artrópodes, é essa tabela aqui, tá, pessoal? Vocês precisam lembrar desses aspectos morfológicos que diferenciam e também fisiológicos entre esses grupos. Por exemplo, se eu disser assim, é um grupo de artrópode com 4 pares de patas que não possui antena, só pode ser quem? Aracnídeo. Se eu disser assim, é um grupo de artrópode com respiração branquial, só pode ser quem? Crustáceo. Se eu disser assim, é um grupo de artrópode que tem 2 pares de antenas, o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, só pode ser quem? Crustáceo. Então, é importante que vocês tenham em mente esse quadro comparativo. Vocês percebem que muitas questões, inclusive esta que a gente acabou de resolver, né, questão 4, e o gabarito é aí o item C, insetos, você vai resolvê-la com o entendimento, né, a lembrança daqueles aspectos diferenciadores entre os vários grupos de artrópodes. Aquela tabela ali é muito importante. Vamos para a próxima questão. Também elaborada por mim, com auxílio de IA, vamos lá. Tem aqui uma tirinha, mas vamos ler a pergunta, né, que é a dica que eu sempre estou dando a vocês. A principal característica dos anelídeos que está diretamente relacionada ao papel ecológico apresentado na tirinha é. Bora ver que papel ecológico é esse que a tirinha traz. Tem aqui uma minhoca, que é um anelídeo. Adoro viver em solo úmido e fértil. Aí o agricultor diz aqui, esses bichinhos ajudam minha plantação a crescer. Uma das grandes importâncias desse anelídeo, né, a minhoca da classe dos oligoquetas, é que eles cavam galerias abaixo do solo. E isso favorece o enraizamento das plantas e eles, além disso, promovem a produção de adubo, o famoso humus de minhoca. Os detritos que eles consomem vão gerar esse adubo, que é fundamental ao grau de fertilidade do solo. E aí a minhoca diz, ó, claro, eu arejo o solo e ajudo na decomposição da matéria orgânica. Cuidado, eles ajudam, né? Os decompositores são fungos e bactérias. Né? A minhoca é um animal detritívoro, importante na formação do humus. E aí, qual é a principal característica relacionada
ao que a tirinha fala. Muito cuidado, hein? A tirinha fala da capacidade da minhoca em produzir essas galerias abaixo do solo, em cavar o solo. Quando eu falei aqui na live de anelídeos, eu falei que a metameria, ela só não é importante pela divisão apenas do corpo do animal, mas por permitir a alta especialização das mais diferentes regiões do corpo do animal, bem como dando uma capacidade muito grande do deslocamento do animal. Então, o item correto. Percebo que alguns ficaram na dúvida, mas olha só. Corpo com exoesqueleto rígido. O anelídeo tem exoesqueleto rígido? Não, não tem. Você já elimina o item A. Presença de sistema digestório incompleto. Lembra, o sistema digestório do anelídeo ele é o quê? Completo. Já elimina o B. Corpo segmentado, até aí ok, metameria, né? E musculatura desenvolvida permitindo a movimentação do solo, que é justamente o que ela está falando. Ó. Eu arejo o solo. Essas galerias produzidas por ela. Respiração pulmonar não é, a anelídeo tem respiração cutânea, né, a própria minhoca. Sistema nervoso difuso também não, já é ganglionar, região cefálica. Então o item correto é o item C, a maioria aqui acertou. Algum equívoco é normal, porque pode trazer, suscitar alguma dúvida, né? Você tem um elemento de tirinha, então você tem que se ater muitas vezes aos aspectos morfofisiológicos do grupo animal. Nossa última questão, a questão 6. Eu trago aqui um gráfico, mas vamos ler a pergunta primeiro. Com base na análise do gráfico e nos conhecimentos sobre os recifes de corais, lembrando que os corais são animais do grupo dos selenterados, quinidários, é correto afirmar que, bora ver aqui o que o gráfico traz, olha só. O título, Preservação de recifes de corais e biodiversidade marinha. E aqui tu tem número de espécies marinhas, e aqui tu tem porcentagem de recifes preservados. Perceba que a linha vai assim, ó, o gráfico aqui. Ó. À medida que você aumenta os recifes, em termos de preservação de recifes aqui, ó, o número de espécies marinhas vai aumentando, a biodiversidade marinha vai aumentando. Eu também falei ao longo da live, né, quando a gente falou aqui de selenterados, os corais são animais do grupo de selenterados, que formam as barreiras coralíneas, formações vivas desse grupo animal importantíssimo, são criadouros do ambiente marinho. São criadouros, são berçários, são regiões onde uma vida marinha é muito grande. Quem nunca assistiu Procurando Nemo? Onde você vê recifes de corais e aquela vida toda, e parece uma cidade, né? Traduzida daquela forma, é aquilo mesmo. Então, veja bem, com base na análise do gráfico e nos conhecimentos sobre os recifes de corais, é correto afirmar que item A biodiversidade marinha independe, quer dizer, não depende, né? Independe da presença de recifes de corais. Olha só, é isso que está sendo mostrado aqui, que a biodiversidade independe, não depende dos recifes de corais? Não, né, pessoal? Os recifes de corais atuam como ambientes de baixa produtividade biológica, baixa ou alta, berçários da vida marinha, criadouros da vida marinha. A preservação dos recifes de corais contribui para o aumento da biodiversidade marinha. O item que você está dizendo isso, será que é, hein? Item D. A redução dos recifes de corais não interfere na cadeia alimentar marinha. Como assim não interfere? Se você destruir os recifes coralíneos, consequentemente, você vai reduzir a reprodução de muitas espécies. E no chat eu já estou vendo que está todo mundo acertando, hein? Os recifes de corais são importantes apenas para organismos que realizam fotossíntese. Verdade isso, pessoal? De forma alguma. Então, o item correto é o item C. Espero que vocês tenham entendido a nossa live. Vai um recadinho importante. Dia 30 agora de maio tem o nosso aulão. Eu estarei lá participando desse aulão também. Participe. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Aproveite toda essa gama de materiais do Super Enem. Um grande abraço fraterno do professor Olímpio e até breve, hein?